E alguns textos da Bíblia, se você pegar a minha Bíblia e olhar nela, você vai encontrar um monte de sinais de interrogação, porque há várias coisas que eu não entendo. E um dos textos bíblicos que mais me deixava com uma grande pergunta na cabeça se encontra no livro de Êxodo. E como eu disse para o Cajó antes ou quando eu disse para o Cajó ao falar que viria para cá, né, participar dessa convenção, eu disse que eu queria falar sobre algo diferente, eu não queria falar diretamente sobre ciência. E eu queria conversar com vocês sobre um texto bem teológico e um texto que que foi para mim um problema. Não sei se você já teve esse mesmo problema. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Se você tem uma Bíblia, se tem uma Bíblia em casa, procure a Bíblia. Espero que a tua Bíblia não esteja empoeirada. Então eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Certo? O segundo livro da Bíblia, você encontra no capítulo 4. Tem um texto muito estranho. Um texto que eu tive problemas. Não sei se você já teve problemas com esse texto. De repente você diz, que nada, isso aqui é moleza. Mas eu achei estranho esse texto. No livro de Êxodo, no capítulo 4, a partir do verso 22, eu vou ler do verso 22 até o verso 26. Tá ok? Êxodo 4, versos 22 até 26. Eu queria que você acompanhasse comigo. Na minha Bíblia diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, por isso matarei a teu filho, o teu primogênito. Verso 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e disse: certamente que me és um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Você já teve algum problema com esse texto? O capítulo 3 de Êxodo é o chamado de Moisés. Deus fala com Moisés lá na sarça, não é? E diz: venha cá, eu quero falar contigo. Você vai ao Egito libertar o meu povo. No capítulo 4, Deus capacita Moisés para isso e diz: não se preocupe, Moisés, eu vou contigo. Vou fazer milagres, transforma cajado em cobra, cobra em cajado, faz um monte de mágica se for necessário, não se preocupe, você vai estar comigo. E aí, repentinamente, no mesmo capítulo 4, aparece Moisés a caminho para o Egito. A cena que eu imagino é essa: Moisés está a caminho para o Egito, para num hotel. Claro que não dava para caminhar a viagem toda assim. Quando ele para no hotel, de repente Deus aparece, quebra a porta do quarto de Moisés, pega Moisés pelo pescoço, joga no chão e espanca Moisés. Essa é a imagem que eu tenho quando eu leio esse texto. E eu olho para esse texto e digo: o que significa isso? Deus quis matar Moisés. É assim que está escrito na tua Bíblia. Eu já disse isso em outras palestras, que se Deus tivesse me escolhido para escrever a Bíblia, eu não tinha escrito essas coisas. Eu teria dito: Senhor, peraí, não vamos colocar isso aqui não, vai pegar mal para ti, Senhor. O que as pessoas vão pensar lá na frente de ti? Não deixa isso de fora, não precisa revelar tudo, né? Afinal de contas, as coisas reveladas são para os homens, mas as encobertas são para o Senhor. Então ninguém vai entender mesmo, então deixa de fora. Se eu tivesse sido contratado como consultor do Senhor para escrever a Bíblia,
Eu teria sugerido ao Senhor não colocar esse texto aqui. Quando você olha esse texto com mais detalhes, você vai ver, ou você verá que os versículos 22 e 23, a ênfase está na palavra filho. Preste atenção. Meu filho Israel, assim diz aí. Aí diz, Faraó, deixa o meu filho ir. Senão, o que vai acontecer com o teu filho? Vai ser morto. Você está percebendo que a palavra aqui, a ênfase é no filho? Meu filho, teu filho. E de repente, bum, uma luta livre, uma briga entre Deus e Moisés. Eu não queria estar numa briga com Deus. Você imaginou entrar numa briga que você sabe que vai perder? Quem é louco de brigar com Deus? Esses dias mesmo lá na Alemanha, pela primeira vez na vida aconteceu algo comigo que eu nunca tinha experimentado. Eu tive um encontro muito agradável com um neonazi, com um neonazista. Num supermercado, ele me viu, deve ter pensado que eu era da Suíça ou da Suécia, não sei, com esse meu rostinho de príncipe da Suécia. Ele olhou para mim e deve ter imaginado que eu era, né, de algum país nórdico. E ele não, de repente os neonazis não gostam de pessoas assim, e ele tentou me agredir, né? O braço do cara era da grossura do meu corpo, né? Então eu, como qualquer pessoa inteligente, não fui desafiar o cara, né? Eu fiz de conta que não estava entendendo e saí. Agora imagina se você vai brigar com Deus. Deus entra na cena, pega Moisés e dá, como você disse aqui em Portugal, uma sova. É sova que diz aqui? Mas no Brasil é uma surra. Bate em Moisés. E não esqueça, qual era a idade de Moisés aqui? 80 anos batendo em velhinhos. Senhor, isso não é coisa que se faça. Mais uma vez, se Deus tivesse me contratado como assessor para escrever a Bíblia, eu teria convencido ao Senhor, ou tentado, não deixar esse texto entrar. Esse texto foi para mim um problema por muito tempo. Quando eu olhava para esse texto aqui, eu dizia, o que significa isso? Até que você, ao estudar esse texto com mais cuidado, você percebe por que Deus quis matar a Moisés? Porque Moisés não tinha circuncidado o seu filho. O que significa isso? Deus chama Moisés para libertar o seu filho Israel do Egito, para salvar os israelitas. Moisés é convidado para salvar o povo de Israel, mas o filho dele não estava salvo. A circuncisão era um símbolo para a salvação. Então Deus está dando uma lição para Moisés aqui. Ei, peraí, né, Moisés? Você quer libertar o meu povo e você não libertou o teu filho? É uma lição muito grande, não é? Eu acho que a primeira lição aqui é que Deus quer que você se preocupe com a salvação do teu filho. Mas que você se preocupe muito com a salvação do seu filho. Porque se você não se preocupar, pode ser que Deus te visite um dia e te dê uma surra. Vocês já imaginaram o conceito ou a ideia que há aqui nesse texto do próprio Deus entrando e tendo uma luta corporal com Moisés, com o homem? E eu me preocupo com isso, porque a minha pergunta é, será que nós estamos nos preocupando realmente com a salvação dos nossos filhos? Será que nós temos conversado com os nossos filhos? Será que nós entendemos as necessidades dos nossos filhos? Existe um estudo em psicologia que diz que o pai ou a mãe geralmente transmite, não é transmitir, mas a palavra certa seria, quando um homem está feliz em um determinado local, ele acha que o filho dele também é feliz.
Quando a mulher está feliz em um determinado ambiente ou situação, ela pensa que a filha também é feliz. Se o homem gosta da igreja, ele acha que os filhos também gostam. Então ele está morto de feliz dentro da igreja, a igreja é bom demais, os filhos. E ele acha que os filhos estão felizes. Então nós devemos ter esse cuidado. Será que nós estamos realmente prestando atenção e nos preocupando com a salvação dos nossos filhos? Porque às vezes a gente não percebe. Eu estive há alguns meses atrás com a igreja de Setúbal e eu contei uma experiência de quão perigoso é e quão facilmente nós, pais, deixamos de perceber as necessidades dos nossos filhos, as aflições dos nossos filhos. E eu contei um exemplo que ocorreu em Toronto, no Canadá, de uma jovem da igreja que estava passando por um problema tremendo e ela não estava feliz, mas os pais não percebiam isso. E aquela jovem começou a se drogar e ela então começou a plantar maconha. Vocês dizem em Portugal maconha também, ou Maria Juana? Erva cidreira. Ela começou a plantar maconha na sua própria casa, no jardim da sua casa. Os pais não sabiam, e lá todos os dias o pai aguando lá a maconha da filha, o pai botando para ter certeza que a maconha ia crescer, a filha comendo fumando a maconha, e o pai não percebia o sofrimento, o sofrimento que a filha estava passando. E às vezes eu me pergunto, será que nós estamos vivendo o mesmo, né? Porque ser pai e mãe é uma coisa, ser amigo é outra. Ser amigo do teu filho é outra coisa. Será que nós somos amigos dos nossos filhos? Será que nós estamos realmente interagindo suficientemente bem com eles para entendermos os desejos, os seus problemas? Quando a minha esposa ficou grávida, eu me desesperei, eu fiquei preocupado porque eu percebi que nós temos curso bíblico na nossa igreja. Nós temos curso de noivos, só não tem curso para ser pai. Eu não vi ainda um curso para ser pai. E eu estava pensando, eu não sei ser pai, como é que eu vou ser pai agora? Então, eu me preocupava com isso e eu acho que essa deve ser uma preocupação séria que cada um aqui deve ter. Porém, esse não é o tema do meu sermão, ou dessa minha apresentação. Isso foi apenas um detalhe desse texto que eu acho extremamente importante. O que eu quero enfatizar no que eu vou falar agora é a atitude de Deus de estar disposto a brigar com Moisés, a ter uma luta com o grande herói que ele próprio havia escolhido, capacitado para essa obra de libertar os judeus lá do Egito. Eu posso imaginar Moisés com o olho roxo, indo falar lá com o faraó, o braço ainda doendo da luta que teve com Deus, mas indo libertar. Por que Deus se apresenta assim na Bíblia? Por que Deus ele faz questão de se apresentar dessa forma na Bíblia? Se você lê a Bíblia, eu tenho certeza que você já se deparou com a palavra zeloso. Deus se auto-intitula, eu sou um Deus zeloso. O problema com a palavra zeloso, na minha opinião, é que zeloso não significa apenas alguém que cuida, alguém que tem zelo. Mas a palavra zeloso também pode significar o quê? Ciumento. Alguém que pode ficar com raiva. Alguém que pode brigar. E eu não consigo conciliar a ideia de Deus, de um Deus de amor, com um Deus zeloso, com um Deus que briga,
com Deus que entra numa luta. Eu não consigo imaginar isso. Isso para mim, ou melhor, era difícil, até algo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Imaginar essa imagem de Deus de amor e um Deus que agride. É muito difícil imaginar. Uma vez eu entrei numa igreja, isso foi lá no Brasil, e essa igreja estava fazendo uma campanha contra a violência doméstica. A campanha se chamava Não para a Violência, alguma coisa assim, ou Pare com a Violência. E todas as pessoas estavam vestindo uma camiseta, uma t-shirt, que estava escrito, né, pare com a violência no lar, com a violência doméstica. E na minha frente estava um homem com seu filho pequeno, também vestindo, cantando o hino que dizia, pare com a violência. E eu estou ali sentado e o filho começa a brincar dentro da igreja e começa a brincar e brincar e brincar e não para de brincar. E o pai, para menino, para menino. E eu assistindo a cena de camarote, né? Eu olhando ali, olhando, e o pai, pare, pá! Aí, parei. E eu fiquei, meu Deus, esse é o mesmo cara que está dizendo, pare com a violência. E estava espancando o próprio filho dentro da igreja. Eu sei que às vezes os filhos tiram a paciência de qualquer pessoa, isso é verdade. Mas meu amigo cantando o hino, pare com a violência e bate na criança. Eu fiquei chocado com aquilo. Da mesma forma que eu fico chocado quando eu olho e leio um texto na Bíblia que diz, eu sou um Deus zeloso. A palavra em espanhol é até mais forte, né? Em espanhol é aquela sensação de os ciúmes. Eu tive muitos problemas para entender esse texto. Problemas sérios. Visualizar ou conciliar a ideia de um Deus de amor e um Deus zeloso é algo terrível para mim. Até que eu vi um vídeo. Amém pela internet. Amém pelo YouTube. Porque eu vi um vídeo que foi melhor do que todas as explicações teológicas que eu já havia lido. Eu já li muito sobre isso, tentando entender essa forma de que Deus se apresenta. Você vai encontrar todo tipo de explicação teológica. Você vai encontrar que, não, Deus está querendo, utilizando palavras humanas para que o homem o entenda. Você vai encontrar todo tipo de explicação. Mas eu vi um vídeo no YouTube que explicou tudo. Resolveu o problema. Eu não tenho mais problemas para conciliar a ideia de um Deus de amor e um Deus zeloso. Um Deus que se preocupa, que fica ali em cima. O vídeo trata, foi há alguns meses, aconteceu uma série de protestos em Baltimore, nos Estados Unidos. Os policiais haviam assassinado um jovem negro. E então, várias pessoas em Baltimore saíram às ruas, lá nos Estados Unidos, protestando contra aquela atitude dos policiais. Brutalidade, racismo. As pessoas saíram em protesto nas ruas dos Estados Unidos, em especial a cidade ali em Baltimore. E enquanto eles estão protestando, um jovem com o seu capuz na cabeça, fazendo protesto no meio da rua. E aquilo era perigoso. Aquilo era muito perigoso. Por quê? Porque a polícia poderia acabar matando outra pessoa ali. Estavam acontecendo lutas no meio das ruas. As pessoas protestando contra a polícia, e a polícia precisava se defender, e ela poderia matar alguém ali. E no meio daquele protesto, uma mulher, passando por ali, ela avista o próprio filho no meio do protesto. E alguém filmou a reação desta mãe.
Eu queria mostrar esse vídeo para vocês. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas, por favor, assistam conosco, são 30 segundos. De uma mãe encontrando o filho no meio de um protesto lá nos Estados Unidos, em Baltimore. Eu queria que você assistisse a reação dessa mãe ao encontrar o filho no meio do protesto. And Baltimore's police commissioner praised her. As luzes não são muito boas. Mas se você You had one mother who grabbed their child who had a hood on his head and she started smacking him on the head because she was so embarrassed. I wish I had more parents that took charge of the kids out there tonight. Some social media posts are calling the woman the mom of the year. Para Êxodo capítulo 4. So many chilling scenes out of Baltimore. New this hour, video of a woman attacking a rioter in Baltimore went viral overnight. In the video you see, the woman hits a hooded man and drags him off the street. Here's the backstory. According to the Baltimore television station that captured the scene, the woman is the man's mother. Imagina Moisés e Deus aí. Deus está de amarelo, viu? You had one mother who grabbed their child who had a hood on his head and she started smacking him on the head because she was so embarrassed. I wish I had more parents that took charge of the kids out there tonight. Some social media posts are calling the woman the mom of the year. Ela ganhou o título de a mãe do ano. Viu o filho no meio do protesto, arriscando a própria vida. Ela chegou lá, pegou o filho pelo pescoço e deu um beijinho nele. Você viu os beijos que ela deu no filho, né? Porque, seja sincero, adiantaria chegar para o menino e dizer, meu filho, vamos para casa. Resolveria alguma coisa? Quando eu vi esse vídeo, eu estava olhando esse vídeo e disse, meu Deus, está aí a explicação de Êxodo capítulo 4, quando diz que o Senhor quis matar a Moisés. Eu imagino Deus desse jeito, com a camisa amarela, entrando lá, cadê Moisés? E Moisés com o capuz preto, vem cá, é com você mesmo que eu quero conversar, meu filho. Por que você ainda não circuncidou o teu filho? Quer dizer que você quer entrar lá no Egito, salvar os meus filhos, e o teu filho vai se perder? Que história é essa? Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você se preocupe com a salvação do teu filho. Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei assim, Senhor, obrigado pela internet. Obrigado pelo YouTube. Porque finalmente eu consegui conciliar a imagem de um Deus de amor e um Deus zeloso. Se você olha para aquela imagem, você vê uma mãe que não estava preocupada com o que as outras pessoas iriam pensar dela. Você vê uma mãe que não está nem aí para o que outras pessoas iriam olhar e falar dela. Uma mãe que entrou no meio do protesto para pegar o filho e disse, eu não te criei para ficar aqui. Vamos para casa agora. Quando eu vi essa imagem, quando eu vi isso, eu disse, é assim que Deus nos mostra o seu zelo. É dessa maneira. Que às vezes, de vez em quando, você sente aquela pancada que Deus te dá. É dizendo, acorda, cara. Eu não te criei à toa, não. Para você sair por aí quebrando a cara em todo canto. Quando eu vejo essa cena, eu fico imaginando e entendendo que aquela mãe estava menos preocupada em ser entendida do que ser negligente. Ela disse, eu não vou ser negligente. As pessoas podem até me entender mal, mas eu não vou ser negligente. Quando eu vejo essa cena, eu entendo Jesus entrando no templo e derrubando as mesas dos mercadores. Eu entendo Jesus dizendo, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Eu não vou permitir que isso continue. Eu entendo quando Deus começa a atuar na vida de seus filhos. Às vezes com umas pancadas, para que a gente possa acordar. Recentemente, uma amiga minha, que morou aqui, ela morou em Lisboa há muito tempo, e essa minha amiga tem 2 filhas. 2 filhas adolescentes. 16 anos de idade.
Quer dizer, entre 14 e 16. Aquela idade em que a jovem pensa que é mais inteligente do que a mãe, do pai, dos tios, dos primos, até a 1000ª geração. Aquela idade em que ela pensa que ninguém entende, só ela entende. Eu queria perguntar, eu queria ver as mãos das mulheres aqui, que quando tinham 16 anos, achavam que eram mais inteligentes que os pais. Por favor, levante a mão. As mulheres que quando tinham 16 anos, achavam que eram mais inteligentes que os pais. Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Porque eu quero que as jovens de 16 anos vejam a imagem. Aí, enquanto você está com a mão levantada, eu vou fazer uma outra pergunta. Se quando você passou dos 25 ou 30, descobriu que estava errada, baixa a mão. Então, jovem de 15, 16 anos, a história se repete. O que você está passando hoje, você não é a primeira, nem a última da história da humanidade, de pensar que é mais inteligente do que os pais. Mas você vai ter que reconhecer logo em breve que você estava errado. E essa minha amiga com 2 filhas adolescentes, as filhas não queriam respeitar os pais, a mãe, não queriam obedecer a mãe, não. Mamãe não entende de nada. E a mãe preocupada, criou as filhas na igreja, tentando educar as meninas no caminho, e as meninas se desviando, e as meninas tomando seus próprios rumos. Mamãe, eu tenho 16 anos, né? A senhora é uma velha, a senhora tem 40, né? E ela começou a se preocupar muito. E eu te digo, o amor de pai e de mãe é tremendo, e a gente se preocupa, viu? A gente se preocupa muito. E ela ela percebeu que as filhas estavam tendo encontros com pessoas que ela sabia que não seria bom. E ela começou a trabalhar de detetive, começou a procurar onde é que estavam as filhas. E essa minha amiga disse que entrou no McDonald's e viu as 2 filhas sentadas lá no McDonald's, conversando com 2 homens, o dobro da idade. Aquela mulher olha, vê as 2 filhas adolescentes sentadas à mesa, com 2 homens o dobro da idade, conversando com elas. A 1 quilômetro de distância você consegue perceber o que está acontecendo ali, não é? E a minha amiga, o que é que eu faço? Seja sincero. Adiantaria chegar lá e falar assim: minhas filhas, o 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Vamos para casa. Ia resolver alguma coisa? Ia? Não. O nosso Deus é um Deus de surpresas. E eu acho que Deus inspirou a minha amiga naquele momento. Sinceramente, eu acho. Com todo o amor e zelo. As 2 meninas estão aqui, conversando com esses 2 homens, naquele papo de paquera. A minha amiga chega por trás, coloca a cabeça entre as 2 e fala bem baixinho: vocês têm 30 segundos para saírem do McDonald's. Senão, vocês vão assistir o maior escândalo que já aconteceu na história do McDonald's. E até o palhaço Ronald vai saber que eu sou a mãe de vocês 2. Levantou a cabeça e disse: bom dia. Saiu. A minha amiga disse que quando chegou na porta do McDonald's, as 2 meninas estavam entrando no metrô. Quando Deus quer mostrar o amor dele e nós não escutamos, ele mostra o seu zelo.
E se você não tem encontrado ainda o zelo do... Se você já sentiu o zelo do Senhor, que tal sentir o amor dele? Que tal sentir o amor de Deus? Essa minha amiga, assim como aquela mãe em Baltimore, essa minha amiga mostrou como conciliar o zelo e o amor. E eu não estou dizendo para você sair por aí dando escândalo quando você encontra o seu filho fazendo algo errado. Eu não estou dizendo para você sair por aí pegando o teu filho pelo pescoço e batendo e dizendo, eu te amo. Não, não é isso. Eu não estou dizendo isso. Eu queria ler para vocês um texto de Zacarias, no capítulo 8. No capítulo 8 de Zacarias. No versículo 2. Em Zacarias 8, versículo 2, encontramos o seguinte texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu zelo por Sião com grande zelo e com grande indignação zelo por ela. Se nós soubéssemos o zelo que Deus tem por nós e esse amor que arde no coração dele por cada um de nós, nós não faríamos o que andamos fazendo por aí. Se nós entendêssemos o amor do Senhor, às vezes vem misturado com o zelo dele. Mas esse amor é tremendo. E às vezes eu fico pensando, será que nós vamos esperar até que Deus entre no McDonald's da nossa vida e diga, ou você muda ou eu faço um escândalo aqui? Será que não está na hora da gente fazer uma mudança? Será que não está na hora de nós começarmos a encontrar neste Deus o amor que Ele sempre quis nos mostrar? Ou você vai continuar no zelo? Uma vez eu traduzi um sermão de um jovem da Nigéria, e o sermão dele se intitulava Se você só precisa de Deus às vezes, Deus vai sempre encontrar às vezes para poder você se encontrar com Ele. Se você é do tipo que só vem para Deus quando tem problemas, não ache estranho se problemas acontecem na tua vida. De repente Deus está te chamando. Ei, cara, quer apanhar de novo? Gosta de apanhar? De repente Deus está te chamando. Ei. O zelo de Deus por ti. O texto de Zacarias diz, eu zelo e eu zelo com indignação. Deus sofre por causa disso. Deus, Ele está sofrendo porque nós não falamos com Ele. Nós não vamos a Ele. Eu resolvi recentemente mudar a minha vida de oração. Eu li um livro muito bom, chamado em inglês Dare to Ask for More, né? Ou seja, atreva-se a pedir mais. É um livro sobre oração. E eu comecei a mudar a minha vida de oração. Eu comecei a acordar mais cedo. Eu decidi orar mais. Eu disse, eu vou passar mais tempo com Deus. Eu li uma estatística que, na média, os pastores só oram 15 minutos por dia. Os pastores. E eu fiquei pensando, ora muito. Porque eu acho que eu não estava orando nem 15. Então eu decidi mudar meus hábitos e comecei a tentar conhecer ao Senhor melhor. As primeiras vezes é um pouco complicado você falar com Deus. Você não escuta, você não
Você parece que... Não, eu estou virando esquizofrênico agora, falando sozinho. Mas eu comecei a abrir o meu coração para Deus. E certas coisas começaram a acontecer. Eu fui à Romênia apresentar o meu livro. Se você não sabe, o meu livro foi traduzido para romeno. E foi escolhido como livro dos jovens na Romênia. Eu fiquei todo orgulhoso. E eu fui à Romênia dar uma palestra sobre o meu livro na faculdade adventista. E ali na Romênia, eu estava jantando e um jovem começou a conversar comigo, um jovem estudante da faculdade. E aquele jovem, enquanto nós conversávamos, eu escutei aquela voz. Eu já não sei se é uma voz, era um pensamento, não sei. Dê 100 euros para esse jovem. Aí eu, sai pensamento. Tentei me livrar do pensamento. O negócio ficou lá. 100 euros para o jovem. A minha esperança é porque as chances de encontrar 100 euros na minha carteira eram muito pequenas. Então eu estava mais ou menos que tranquilo. Então eu fui para o meu quarto na maior tranquilidade, né? Quando eu abro a carteira, encontrei 100 euros. Aí o Senhor, vamos dar 30, né? Para que dar 100? Mas aquele pensamento era muito forte. Entregue 100 euros para esse jovem. Tá ok. Peguei o envelope, coloquei o dinheiro no envelope. E eu não vi mais o estudante. E eu estava esperando o táxi vir me pegar para levar para o aeroporto. E então, quando o táxi chegou e ia me levar para o aeroporto, eu olhei para um outro estudante que estava lá perto e disse: você poderia entregar este envelope para tal estudante? E aquele jovem disse: claro, sem problema. E ele levou. Eu fui embora. Peguei o avião, voltei para a Alemanha. Quando eu chego na Alemanha, recebo um e-mail. E o jovem que recebeu os 100 euros me escreve dizendo o seguinte: você não sabe a minha história. Eu não te contei as dificuldades que eu passo aqui. Mas eu precisava desse dinheiro. E eu precisava desse dinheiro hoje, para pagar uma dívida a um outro estudante, que foi aquele a quem você entregou o envelope. O estudante me entrega o envelope, eu abro o envelope, tiro os 100 euros e entrego para o estudante. E aquele estudante, ele precisava do dinheiro para poder pagar a inscrição da faculdade. Eu fiquei, uau, que experiência. Naquela noite eu fui dormir e eu acordo às 2 ou 3 da manhã, como se alguém me pegasse pelas orelhas e me levantasse. Não é muito difícil pegar nas minhas orelhas não, mas ninguém gosta, né, que alguém faça isso. Então, como se me pegasse pelas orelhas, me levantasse e disse: ore e interceda por Jean. E eu tomei um susto na hora, disse: o que é isso? Jean é um amigo meu no Brasil, que está fora da igreja há um bom tempo. Mas aquele chamado foi tão forte que eu comecei a chorar enquanto eu orava por meu amigo Jean. De manhã eu escrevo para Jean e contei para ele o que aconteceu. Jean, olha, eu passei por isso. Cara, volta para Jesus. Não passa mais nem um minuto longe, volta para Jesus. Jean me escreve dizendo: eu sei que Deus quer que eu volte,
E eu tinha pedido a Ele um sinal. E esse foi o sinal do Senhor. Eu agora já não tenho dúvida se Deus quer realmente que eu volte para Ele. Estranhamente, eu comecei a orar por uma amiga que estava desempregada lá na Alemanha. Chama-se Camila. E eu comecei a orar por ela. E eu escrevi uma mensagem para ela. Eu disse: Camila, estou orando por você. Espere coisas boas. De repente eu recebo uma mensagem no outro dia, dizendo: já aconteceu, já recebi uma proposta de emprego. Aí ela escreve de novo e diz: agora ora para eu conseguir um noivo. Porque se deu certo com o trabalho, de repente dá certo com o noivo. O que eu queria contar com tudo isso é que, de repente, o relacionamento que Deus quer ter com você está nas tuas mãos decidir. Está nas tuas mãos decidir: Senhor, eu quero ter um relacionamento verdadeiro, eu não quero mais. Esse relacionamento só de zelo não é bom, eu quero um relacionamento de amor, Senhor. Porque de pancadas eu já estou cansado. Ou tem alguém aqui aí que ainda quer apanhar um pouco mais? Ninguém gosta. Talvez Deus esteja quebrando o teu ego hoje. Talvez o Senhor esteja quebrando o teu orgulho hoje. Talvez o Senhor esteja quebrando até os teus ossos, para que você pare e Ele possa falar contigo. Eu queria te convidar a, nesse momento, tomar uma atitude de mudança, uma atitude de transformação. Nós já falamos no início sobre o perdão. Você só precisa aceitar. Você só precisa aceitar. Quão difícil é isso, hein? Aceita o perdão do Senhor. E agora eu quero que você diga sim para um relacionamento de amor com Deus e não apenas um relacionamento de zelo. Eu queria que você tomasse essa decisão hoje. Se esse é o teu desejo, se esse é o desejo do teu coração, de ter um relacionamento profundo, em que você vai perceber o amor de Deus de maneira tremenda, eu queria te convidar a orar comigo agora. Vamos nos colocar de pé, nós vamos fazer uma oração. E eu queria te pedir que amanhã você acordasse mais cedo. 15 minutos mais cedo. 20 minutos mais cedo. Mas tire esse momento para que você e Deus possam ter uma conversa. Eu queria pedir que você orasse por mim. Não fala só dos teus problemas, não. Fofoca a respeito de mim. Vai, fala da minha vida para o Senhor. Ora por teu irmão. Ora por teu amigo. Abra o teu coração. Conta o que passa ali. Para que possamos ter uma vida transformada, famílias transformadas, igrejas transformadas. Vamos orar? Ó grandioso Deus, nós estamos aqui te pedindo que o Senhor revele o teu amor por cada um de nós. Ó Pai, todos nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, porque Tu nos amas ao ponto de morrer na cruz por nós. Nós não queremos perder esse amor, Senhor. Nós queremos Te conhecer melhor. Nós queremos Te conhecer como o Deus zeloso e o Deus de amor. De tão grande amor que não poupou o Seu próprio Filho para nos salvar. Pai amado, se há alguém aqui ainda que não Te conheceu como um Deus verdadeiro, que o Senhor tenha um encontro com essa pessoa hoje. Que hoje seja um dia de transformação na vida de cada um de nós. Que possamos sair daqui mais sábios. Que possamos sair daqui mais humildes. Que possamos sair daqui mais parecidos com Jesus. Que ao chegarmos em casa,
possamos mostrar amor aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos cônjuges. Que possamos perdoar os nossos amigos e perdoar aqueles também que nos maltrataram. Que possamos perdoar, Senhor, a todos aqueles que um dia nos magoaram. Porque assim sabemos que o Senhor nos perdoará também. Perdoa os nossos pecados e abençoa cada um de nós. E que no sábado sagrado, que logo em breve se inicia, possamos sentir a Tua presença. Que seja um dia de milagres, um dia de transformação, um dia de louvores, um dia de alegria. No nome precioso de Jesus Cristo, nós já te agradecemos pela vitória. Amém.